Sabe, o dia de hoje, todo mundo já sabe sobre a reforma protestante, né? Quem não ouviu falar, ou se não ouviu falar, vai escutar um pouquinho sobre hoje. E eu fiz algumas mudanças aqui, além da reforma que eu quero falar desses dois importantes fatos que aconteceram na vida da igreja. O primeiro, o maior fato e mais importante, né, é conhecer um pouquinho o que é a igreja do Senhor. Deus não acordou lá um dia e disse: hoje eu vou formar uma igreja na terra. Não foi isso, não. Há um plano de Deus, um projeto de Deus. Então Deus, né, quando Jesus veio a este mundo, que veio aqui na missão de salvar, Ele veio primeiramente anunciar o evangelho do reino, o reino de Deus, o reino de Deus. Nós temos uma noção assim um pouco distorcida de igreja. Para nós igreja é um templo, ou é um ministério, ou é uma denominação. Não, igreja, meus irmãos, é o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, da igreja, né, do primogênito, né, de todos os primogênitos que a Bíblia diz claramente. Então, um dia formaremos a única igreja de todos os povos, de todas as nações e línguas. Enquanto estamos aqui, ainda temos ministério, temos denominações, temos organizações que têm a função de igreja. E a primeira noção da igreja, a primeira manifestação, se nós olharmos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24 e o verso 49, nós vamos ler o nascimento da igreja. Como é que Jesus instituiu o nascimento da sua igreja? E pelo que eu tenho aprendido na palavra, irmãos, olha, logicamente que eu escolhi algumas coisas aqui, né, poucas. Se eu fosse pesquisar mais e me aprofundar, muitas outras coisas surgiriam. Mas o meu modo de ver, logicamente não sou dono da verdade também, não tenho PhD em teologia, mas um pouquinho que eu aprendi na palavra de Deus sobre igreja. Lá no início de tudo, quando Jesus dá uma ordem aos discípulos, que ele fala lá em Mateus, no Evangelho de Lucas, perdão, no capítulo 24, e o verso 49, ele fala assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha o que ele fala para os discípulos, que ele envia uma promessa de Deus, algo que Deus queria cumprir, porque promessa se cumpre, amém, meus irmãos? Uma promessa, ele disse, ó: mas primeiro, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus, ó, até que do alto sejam revestidos de poder. Primeiro o que eu entendo, a igreja de Cristo não é humana. A igreja de Cristo não é formada por vontade humana, mas sim do céu, é uma promessa de Deus, amém, meus irmãos? Então nós entendemos que a igreja, ela não foi vontade de homem, que nem a nossa igreja, a Ministério Quadrangular, denominação quadrangular. Um dia Deus colocou no coração de uma mulher, nos Estados Unidos, em 1922, uma mulher pregando o evangelho, disse, ó: você vai pregar o evangelho quadrangular. E ela entendeu que era o evangelho perfeito, e anunciou o evangelho. E esta igreja hoje está em todas as partes do mundo, no nosso país, está em todas a nossa federação, em todos os estados, em todas as cidades, a igreja do evangelho quadrangular, como tem a igreja Assembleia Batista, Metodista, Anglicana, Presbiteriana, Luterana e Enianas, não importa. São ministérios, são denominações que fugiram, mas a igreja no total é uma promessa de Deus. Então ela não nasceu por vontade humana, ela nasceu pela vontade de Deus, uma promessa. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre igreja, irmãos, que a igreja não é humana, mas sim ela é do céu, é vontade de Deus. A segunda coisa que eu aprendo sobre igreja, que o seu poder não é humano. O poder da igreja não é humano. Por que Jesus disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? Não prevalecerão, por nada. Pode levantar o inferno inteiro, pode levantar qualquer potestade, qualquer principado, qualquer um, meus irmãos, ele não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja, o poder dela, ainda que infelizmente tem alguns que pensam que tem poder sobre ela, mas o poder dela vem do alto, amém, meus irmãos? Poder da igreja, isso é o que eu tenho estudado e tenho aprendido da igreja. Então o poder vem do alto. Por isso que Jesus fica lá em Jerusalém, o início de tudo,
A cidade do grande rei, Jerusalém. Ele podia mandar para Nazaré, ele podia mandar para outros lugares, mas fica lá em Jerusalém, a cidade do grande rei. De lá vai iniciar a igreja, de lá começa tudo. E lá vocês vão receber algo de céu, algo de Deus, uma autoridade não humana, mas autoridade divina. Virá sobre vós o Espírito Santo, e os irmãos sabem, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar, e naquele dia, Pedro se levanta, e 3.000 almas aceitam a Cristo, e ali começa a história da igreja vencedora de Jesus, amém, meus irmãos? Ali começa a história. Bom, sua missão na terra, qual é a missão da igreja na terra? Qual é a missão que eu tenho aprendido, que eu tenho visto? Qual é a missão da igreja? Primeiro, a missão da igreja na terra é espalhar o reino de Deus. Esta é a primeira missão nossa. Como? Através de quê? Através da pregação do Evangelho. Então, se vocês verem a primeira mensagem, era sobre o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. A missão então da igreja é anunciar e expandir o reino de Deus em todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Assim que diz Jesus em Mateus 28, eis que vos envio, é ou não é? Pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar, é ou não é? Tudo que vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois ele fala, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a missão da igreja, essa é a missão minha, essa é a sua missão, essa é a missão de cada um que aqui está, espalhar o reino de Deus. A mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem da pregação do Evangelho e a mensagem principal, meus irmãos, que há um Deus que se importa com todos nós e enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem, essa é a missão, é levar o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus, é chegado para mim, para você, o reino de Deus. Depois, que eu tenho aprendido, promover. Olha a missão da igreja, promover a união dos salvos. A nossa reunião que nós fazemos aqui durante a semana e durante os domingos, o primeiro objetivo nosso é promover a união dos salvos, porque aqueles que provaram do reino de Deus precisam se reunir. Então nós nos reunimos primeiramente como igreja do Senhor, como povo de Deus, eclesia, aqueles que foram tirados para fora, para ter a reunião. Por isso que é importante estarmos na casa do Senhor, como igreja, não como um fiel, mas como igreja, não só como um salvo, mas como um adorador. É por isso que nós cantamos, louvamos. Então a igreja tem a função de promover, tá, a união dos salvos, a adoração ao Deus Criador, através dos cultos com cânticos e ministrações. É o que nós fazemos, é ou não é? Por isso que você vai em todas as igrejas, tem lá louvor, tem lá pregação da palavra, tem oração. Isso é igreja, faz parte da nossa igreja, faz parte do povo de Deus. Por isso é importante estarmos cultuando. Eu sirvo a Deus na minha casa. Mentira, você não serve a Deus. Eu não preciso ir na igreja, a não ser que você está numa cama, você está inválido, você está doente, você não tem como se locomover. Para você não, você está fora da casa do Senhor, você não faz parte do povo de Deus. O povo de Deus tem que se reunir, o povo de Deus tem que estar unido, o povo de Deus tem que estar cantando, adorando e louvando a Deus. Esse é o povo de Deus. Estou dizendo, hoje com a facilidade da internet, muitos que não podem estar, às vezes por causa da doença, por causa da idade, é diferente. Mas quantos que dizem que não pode vir, ou não tem tempo para vir, irmãos, estão fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre igreja. Sobre igreja. Tem dia para adorar? Logicamente que cada denominação tem seus dias, mas nós escolhemos o domingo como ponto alto dos nossos cultos a Deus, por seu dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente nos trouxe a vida, através da sua morte e ressurreição. Está entendendo? Eu vejo igreja isso. Então Deus, depois deles ficarem em Jerusalém, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, diz a Bíblia que veio sobre eles.
sobre aqueles homens que estavam assentados, em torno de 150, estavam assentados naquele lugar, e o Espírito Santo encheu aquele povo, e então ali inicia-se a igreja do Senhor. Por isso que a Bíblia diz claramente que o reino de Deus não consiste só em palavra, mas sim em poder. Por isso, no reino de Deus, nas coisas de Deus, temos sentido e presenciado a sua presença e o seu poder. Amém, meus irmãos? Amém? Mas esta igreja, no princípio, meus irmãos, começou conforme a vontade de Deus, começou certinha, os discípulos, foi formando em lugares, foram missionários, evangelizando, anunciando e nomeando pessoas para cuidar do rebanho do Senhor, e a obra de Deus foi se espalhando por todo o mundo. A Bíblia diz lá em Colossenses que o evangelho foi pregado a todo o mundo antigo. Com o passar dos anos, mais ou menos 200 a 300 anos depois da sua formação, houve uma decadência. A igreja se corrompeu. Os líderes começaram a misturar coisas, a aceitar o paganismo para agradar imperadores, governadores, chefes de nações, políticos. Foi aceitando subornos e foi aceitando muitas. Se você ler a história, você vai ver. E muitas coisas nocivas foram agregadas à igreja, cultos a mortos, a idolatria. A idolatria foi implantada, no princípio chegou bem, mas e o final dela se tornou nociva e pecaminosa e abominável aos olhos de Deus. Tornou-se religião oficial, como se desligasse do céu e passasse a ser uma instituição civil. E ela foi perdendo completamente a visão. Já não era mais o poder do alto, mas o poder terreno. Não era mais a direção de Deus, mas a direção dos homens. Não era mais o poder de cima, mas o poder de baixo. E muitas coisas terríveis ela foi cometendo ao longo da história. Ao longo da história. Quem estudar um pouquinho da história vai ver coisas terríveis que a igreja fez. Abusos, vendas de indulgências, por exemplo, vendas de perdão. Uma pessoa tinha um perdão, então a igreja cobrava uma certa quantia em dinheiro para perdoar aquela pessoa. Como o perdão, a Bíblia claramente diz que o único que pode perdoar pecados é Deus, é o Senhor, mas a igreja já tomou o lugar de Deus. Inclusão de festas pagãs, inquisições e um monte de outras coisas abomináveis. Ela perdeu a visão, irmãos, perdeu completamente a visão ao longo dos anos. E no dia 31 de outubro, de 1517, um monge alemão, por nome de Martinho Lutero, ele e mais uns outros, elaboraram 95 teses, e pregaram na porta de uma igreja, lá na Alemanha. E quando eles pregaram estas teses, então surgiu a maior de todas as reformas que se podia imaginar. E as discussões aconteceram, e então uma nova reforma aconteceu. Mas não uma reforma de inclusão, mas não. A reforma de voltarem para o evangelho primitivo, para a igreja primitiva, para o início de todas as coisas, quando novamente a igreja teve esta reforma que hoje nós comemoramos em todo o mundo, como a reforma protestante. Muitos dizem, lá surgiu as igrejas evangélicas, igrejas protestantes, que nós hoje fazemos parte. E esta reforma, aconteceu uma grande mudança. Eu até hoje falo, irmãos, eu preciso levantar logo os Martinhos Luteros novamente, porque eu vejo que a igreja está precisando novamente de reformas. Não é reforma de templo, não, é reforma
de liturgias, reforma de muitas coisas que eu estou vendo que a igreja também está perdendo novamente o foco. Hoje, infelizmente, tem igrejas que você vai lá, né? Denominações, quando eu falo igreja, é denominações, que só tem louvor. O louvor é bom? É, mas tem que ter ministração da palavra. Lá é só louvor, só canta, depois vai embora. Tem igreja assim, irmãos. Tem igreja que você não se identifica se você está numa igreja ou está numa boate. Eu, no tempo de garoto, de jovem, eu fui em boate. Eu lembro lá como era a boate. Eu fui, era jovem, solteiro. Então tem igreja que você entra hoje, tem denominação que você entra hoje, que você não sabe se é igreja ou é boate. Tem igreja hoje que não se prega a Bíblia mais. Tem. Começam a pregar ideologias, pensamentos, coaches, pensamentos positivos e muitas coisas, mas a palavra de Deus é abolida. Tem igrejas hoje, meus irmãos, que não se fala em pecado mais. Não se fala em pecado mais. Lá é proibido falar em pecado naquela igreja. É só bênção, 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 bênção. Tem igreja que você não sabe se você entrou lá para adorar a Deus ou para comprar alguma coisa, porque se você bobear, você compra uma escritura lá, você já sai com uma escriturinha de um terreno no céu. E olha lá, hein? Registrado em cartório. Porque você não sabe, estão mudando. Eu acho que está precisando levantar outros, Martinho Lutero. Mas eu louvo a Deus que a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja fundamentalista, está fundada na palavra de Deus. Esta é a nossa regra de fé. E dos 5 pilares, depois desta reforma, depois das teses, 5 pilares desta reforma que deixou para nós hoje este grande legado dessa mudança em que Martinho Lutero foi um dos encabeçadores dessa reforma. E estes 5 pilares que eu gostaria hoje de falar para os irmãos, né? Eu sei que eu já vi mostrando aqui alguns, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, são 5 pilares dessa reforma. O primeiro, sola escritura. Tem aí, Thalita? Olha lá, sola escritura, né? Está escrito em latim. Ou seja, somente a escritura. Mas nada além da escritura, mas nada além da Bíblia. Irmãos, os livros, eu sou um defensor, leia, irmãos, leia bastante, procure ler, conhecer, aprender. A única coisa que não ocupa espaço é conhecimento. Você pode, hoje nós temos aí uma gama de livros, grandes escritores. Também olhe com cuidado, porque tem um besterol aí no meio também, viu? Tem muito besterol, viu? E esses besterol que o povo mais gosta. Porque Deus me levou no inferno, é porque Deus me levou no céu. Para com isso, isso é besteira. Isso aí é coisa para vender. É que nem essas musiquinhas chiclete, mesma coisa. Esses besterol aí, quem vai para o inferno não volta não, viu, irmão? Tá? Então não sonhe em querer ir para o inferno não, porque quem vai lá não volta. E quem desceu só no céu, o único que subiu e desceu foi Jesus. Não fica com esses besterol vendo na sua cabeça não, que isso é besteira, pura besteira. A Bíblia diz claramente, que somente a escritura. Então destas reformas, a igreja recebeu a partir de 1517 uma nova direção. Do mesmo modo que ela surgiu no princípio, pelo poder do alto, ela recebe em 1517 novamente, através dessa reforma, a volta à raiz, a volta à igreja primitiva, a volta às doutrinas dos apóstolos. E eles colocaram como única regra de fé a Escritura. Por que se combate tanto a Escritura nos dias de hoje? Teve um tonto aí, uma tonta, não sei quem é, que escreveu numa Bíblia aí, irmãos. Eu ouvi esses dias um comentário aí. Escreveu lá umas besteiras. Se ela tivesse lido a Bíblia, jamais ela faria isso. Pronto, agora está na Bíblia isso que ela escreveu. Nem vou citar aqui porque não é digna. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse: se alguém tirar ou acrescentar qualquer coisa
na palavra de Deus, Deus tira dela a vida eterna e acrescenta as pragas do Apocalipse. Coitada dessa pessoa que rasurou a Escritura. É tola, gente tola, que não conhece o que é a palavra de Deus. Porque a igreja do Senhor não foi fundada por vontade humana, não foi feita nem dirigida por homem algum, mas sim pela vontade de Deus. Então a revolução da reforma de 1517 também não foi pela vontade humana, mas pela vontade divina, para que o homem voltasse novamente para a Escritura. Aqui está tudo o que nós precisamos saber em relação às coisas de Deus. Tudo. Aqui está o farol, aqui está a ilha de segurança, aqui está a paz que nós precisamos, aqui está o mapa que nos leva para o céu, que está dentro da palavra de Deus. Então, eles aboliram os outros ensinamentos alheios, fora as Escrituras, e deixaram como única regra de fé as Escrituras. Então, solamente as Escrituras. Por isso que nós defendemos a Escritura, por isso que a nossa regra de fé é a Bíblia, por isso nós queremos nela de Gênesis a Apocalipse e procuramos interpretá-la da maneira correta, sem acrescentar e sem tirar. A regra nossa de fé é a Bíblia. Eu falo, quando você compra um remédio na farmácia, está lá a bula, dizendo como é que você tem que tomar aquele remédio, as horas, de tantos e tanto tempo, a composição daquele medicamento. A diferença de um medicamento ir para o veneno é a dose. Eu já vi pessoas que morreram tomando remédio. Em vez de tomar um só, tomou uma caixinha, morreu. Por quê? Porque tudo que não é conforme está escrito ali, segundo aqueles homens que inventaram aquele remédio, vai matar, ou não vai fazer o efeito que é necessário. Menos não dá o efeito, demais pode matar. Não é assim? Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos moderados. Nós não somos fanáticos, né? Não somos malucos ali, que pegamos as coisas ao pé da letra, mas temos interpretação correta, para que ela possa produzir a cura que nós precisamos. Há alguns anos atrás, eu vi uma reportagem de uns malucos nos Estados Unidos. Eles pegaram o evangelho dizendo, se beberem alguma coisa mortífera no evangelho de Marcos, alguma coisa mortífera tomarem, não fará dano algum. E eles então tentaram a Deus. O que fizeram? Pegaram serpentes e deixaram as serpentes picarem eles. Morreram. Ah, mas a Bíblia não cumpriu? Não, mas a Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então olha o desequilíbrio de certas pessoas na interpretação. Nós temos que interpretá-la primeiramente à luz do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos a sermos confusos e nem fanáticos religiosos. Está cheio de gente doida aí, irmãos, fanáticas, porque não tem a interpretação correta da luz da palavra de Deus. Mas a Bíblia, somente a Escritura, somente ela, como regra de fé, é esta reforma que aconteceu. A segunda coisa, solos Christus. Vamos lá. Solos Christus. Somente Cristo. Deixa eu ler um versículo lá sobre a Escritura primeiro. Tem um versículo aqui, eu peguei aqui, acabei esquecendo. Em João capítulo 5, Thalita, verso 39. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a Escritura, ó. O próprio Jesus falando, João capítulo 5, verso 39 diz, examinais, olha o que Jesus fala, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Ele está falando para os judeus acreditavam nas Escrituras, criam que as Escrituras eram inspiradas por Deus, os judeus, e Jesus estava falando para eles, ó, examine as Escrituras, vós cuidar nela, vocês acreditam que nela tem a vida eterna. Ele estava dizendo sobre ela, ó, e são elas que de mim testificam. Ele está dizendo agora, ó, vocês acreditam nas palavras de Deus, vocês sabem que os escritos de Deus, os profetas, os salmos e os livros são de Deus, e vocês têm examinado, examinem ela, vocês estão vendo que ela realmente conduz para a vida eterna, mas as próprias Escrituras estão falando de mim. Você está entendendo? Olha a importância então do verdadeiro conhecimento das Escrituras.
Segundo, solos Christus, somente Cristo. João capítulo 14 e o versículo 6. Esse aqui é bom os irmãos entenderem um pouquinho esta reforma que aconteceu, meus irmãos, para a gente entender o plano e o propósito de Deus da sua igreja. Disse Jesus: eu sou o caminho, não disse eu sou um dos caminhos. Ele diz aqui no singular: eu sou o caminho. Eu sei que criou-se um ditado que todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Não leva. Não adianta a gente ser bonzinho, não leva. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece caminho certo, mas o final dele é caminho de morte. Provérbios fala isso. Há caminhos que o homem pensa que está certo, mas o final dele é caminho de morte. Então a Bíblia é clara quando diz: eu sou o caminho. Só existe um caminho. Só existe um caminho. É como se fala assim: eu vou para São Paulo. Então vou pegar Rondon. Mas eu para ir para Rondon, se eu quiser ir para Rondon, eu posso ir pela Washington Luiz, eu posso pegar Anhanguera, eu posso pegar a Bandeirantes, eu posso pegar um monte de lugar para chegar para São Paulo. Mas para chegar no céu só existe um caminho. Só não tem outro. O único caminho. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade, a única verdade de Deus está lá, e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele está dizendo, e ninguém sai da terra e chega ao céu, senão por Ele. Somente Jesus. No princípio a igreja vendia o perdão lá, né? Eles estavam construindo lá uma catedral muito grande, então tinha que apurar dinheiro, então tinha que vender perdão para as pessoas, e vendiam, arrecadavam dinheiro para a construção, então diziam que perdoava os pecados. Não, meus irmãos, dinheiro não compra ninguém, dinheiro não perdoa pecado. O único que perdoa pecado é Jesus Cristo, através do seu sangue e da confissão de nossos pecados, arrependimento. Então somente Jesus. Não é líder religioso, não é profeta, não é pastores, bispo, ou que seja o que for. Não é de ministério. Eu sei que existe, até por isso que eu falo que a igreja está precisando de uma reforma. Tem gente que fala: se não tiver na minha igreja, ninguém é salvo. Só que acontece a salvação. Mentira! A igreja não é do homem, ministério não é de homem, vem de Deus. Tudo provém de Deus. Não é um templo, não é uma reunião que nos leva para o céu. É Jesus Cristo, é o único caminho. Logicamente que nós precisamos de um lugar para congregar, para nos unir, mas não é igreja nenhuma que leva alguém para o céu, porque só existe um caminho. Não tem outro, não tem outra verdade, não tem outra pessoa, não existe intercessão de ninguém, irmãos. Olha, não tem intercessão não. Depois que a gente partir deste mundo, não adianta acender vela, fazer missa, fazer culto, que já foi. Só existe um caminho, e este caminho nós temos que tomar ele enquanto estamos aqui nesta terra. É decisão própria. A Bíblia diz claramente que o caminho da perdição é largo e espaçoso, e são muitos que passam por ele, mas o caminho da salvação é estreito, e são poucos que andam por ele. Por isso existe renúncia, é ou não é? Reconhecimento que somos pecadores, reconhecimento que precisamos de Deus, reconhecimento que sem Ele nós não somos salvos. Então por isso que a Bíblia diz claramente: somente Jesus, somente Ele, somente Cristo é quem pode levar-nos para o céu. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A terceira coisa, sola gratia. Somente a graça. Sabe, ainda há no coração das pessoas um erro tolo: achar-se, por ser uma pessoa boa nesta terra, comprou o céu. Verdade, eu já vi pessoas dizer assim: mas fulano era tão bonzinho, mas ciclano é tão honesto,
Ah, mas pessoa maravilhosa. Irmãos, isto é nosso dever e obrigação. Deus nos criou para sermos bons neste mundo. Esse é dever nosso, de sermos bom marido, bom pai, bom filho, bom cidadão, andar em dia com as nossas contas, ser trabalhador, ser honesto. Isso é dever. Isso não é mérito de nenhum de nós, não, irmão. Isso é obrigação nossa de ser. E isso também não nos dá direito ao céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, no livro de Isaías fala, que a nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia. Você está entendendo? Por mais santo e bom que nós sejamos neste mundo, por mais que sejamos, ainda assim, a nossa justiça perante Deus é imunda. Pastor, como faço para ser salvo? Pela graça. O que é a graça? A graça é um favor que ninguém merece. É algo que alguém fez para você, mesmo você não merecendo. Você não sendo digna. É um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. E a Bíblia diz claramente, eu vou ler para vocês, Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 e 9, Thalita. Olha como é que vem a salvação pela graça. Porque pela graça sois salvos. Jesus, irmãos, eu não pedi para Jesus morrer para mim, pedi? Você pediu? Pediu para lá? Não. Ninguém que aqui está pediu para Jesus morrer em nosso lugar. Ninguém, eu tenho certeza absoluta. Mas o que ele fez, mesmo eu e você, não merecendo nada, ele vai lá, por sua vontade própria, e se sacrifica no nosso lugar. O castigo que estava, para nós, foi sobre ele. O mal, a maldição que estava sobre nós, em Gálatas 3,13, se eu não me engano, deixa eu ver se eu estou bom de memória, 3,13, pois nós voltamos a isso aí, olha aqui, é esse mesmo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos debaixo de uma maldição, fazendo-se maldição. Preste atenção, irmão, na revelação deste versículo por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o que aconteceu quando Jesus, por que Jesus falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você já parou para pensar nisso? Não é que ele estava se acovardando, não, irmãos. Pensa na santidade de Jesus se tornar maldito. Pensa naquele que estava acostumado a viver no céu em santidade com Deus, de repente se tornar um maldito. Está na Bíblia aqui, maldito, maldito. Por que você acha que na cruz do Calvário, quando ele reclama que o Pai virou o rosto, Yamá, sabactânio, Deus meu, por que me desamparaste? Por que você acha? Porque naquele instante, toda a maldição que estava sobre nós, foi sobre ele. Toda a nossa imundícia, todo o nosso pecado, toda a nossa nojeira, tudo que estava em nós, foi sobre ele. Está na Bíblia aí, ele se tornou maldito. Mas por que ele fez isso? Porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, de um modo que a gente não consegue explicar, de um modo que a gente não consegue entender. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a graça. Por isso, irmãos, quando você for orar, ora diferente agora. Porque se hoje o seu nome está escrito no livro da vida, não é porque você fez alguma coisa, não. É porque Ele nos amou primeiro. Ele mostrou o seu grande amor por essa salvação. Está lá, volta lá no Efésios, lá para nós te ver lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha o que acontece, a graça é Jesus. Aí você vai na fé: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu aceito o seu sacrifício. Pronto, você está salvo.
aquele que crer e depois cumprir a palavra, for batizado, será salvo. E isto não vem de vós, não é nosso, é dom de Deus. O versículo 9, não vem das obras. Aí tem gente, se eu morrer, vou direto para o céu, eu sou homem bom, sou homem honesto. Isso não vai não, irmão. A Bíblia diz que nós seremos julgados segundo nossas obras. Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu entrei no céu porque eu sou bom, eu sou bonzinho. Não, irmãos. E essas pessoas que partiram sem Jesus vão ser julgadas segundo as obras. Já pensou, irmãos, se as nossas obras, eu fico imaginando, né? A gente tem o telão aqui, eu peço para ela colocar aqui, os versículos e tal, né? É gostoso, a gente vê, a gente lê, a gente aprende, não é verdade? Já pensou quando chegar no céu, tiver um telão semelhante e começar a mostrar aquelas coisas que só Deus e a gente conhece? A Bíblia diz: aquilo que nós fazemos em oculto vai ser apregoado em cima dos telhados. Aquilo que a gente fazemos escondidinho, vai ser anunciado em alto e bom tom. E as nossas obras, se nós confiarmos nas nossas obras e não aceitarmos a graça de Deus, certamente seremos condenados. Por isso que a Bíblia fala: só Jesus, só Jesus é a salvação, mas pela graça, não é pelas nossas mãos, não é pelo que nós fazemos, não é porque o deixamos de fazer, é porque recebemos um favor de Deus imerecido, é pela graça. Pastor, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa e estou salvo também? Não é bem assim, porque a Bíblia diz assim que a fé sem obras você que depois que se tornou um cristão, você tem que ter obras boas. O que a Bíblia diz? Que nós temos que ir para a luz. Por que não, irmãos, vamos aprender agora da vida prática. Qual é os horários que mais acontece? O Baquinha aqui é policial. Qual é os horários, né? Qual é os períodos que acontece mais roubos, assassinatos, coisas ruins? É de dia ou de noite? É de noite, Baquinha? É de noite? Por quê? Porque de noite é escuro, trevas. Agora a Bíblia diz que nós que somos da luz, nós temos que andar segundo a luz, e as nossas obras têm que ser na luz. Porque o cristão, meus irmãos, tem que se destacar ao mundo, porque as pessoas têm que enxergar nós durante o dia, não é de noite não, é de dia. Você é direito, honesto, bom cristão, dá testemunho de vida, né? O seu modo de falar, o seu modo de agir. Pastor, estou dizendo que é santo? Não, irmãos, mas a gente tem que ser. Você está entendendo? Porque as nossas obras agora acompanham a nossa fé, acompanham o que nós praticamos. Esta reforma, porque nos dias, infelizmente, da escuridão, das trevas da igreja, eram compradas com dinheiro, com dotes, com propriedades. E então a reforma veio trazer novamente, é pela graça de Deus. Nós cantamos agora há pouco, maravilhosa graça, não foi? Maravilhosa graça, a graça de Deus, o favor de Deus. Nós não merecíamos nada, mas Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, se tornou maldito no meu lugar, no seu lugar, para que a bênção chegasse até nós, a bênção da salvação. Então, este pilar da salvação agora é da graça, não é por esforço de nenhum homem, por esforço de ninguém, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Se um dia nós chegarmos lá, vai ser pela misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender? O quarto agora, sola fide, somente a fé. Parece que eles simplificaram tudo, não é verdade, irmãos? Mas não precisa mais do que isso. A fé é o firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é os alicerces. Eu fiz parte da construção dessa igreja aqui, eu conheço aonde está cada coisa aqui. Mas eu sei como é que foram feitos os alicerces aqui. Alguém está vendo os alicerces? Vocês estão vendo? Não. Olha o tamanho dessas paredes. Imagine
Quantas toneladas tem aqui? Foram consumidos aqui 85 mil blocos. Sabe aqueles bloquinhos? 19 por 9? Aqueles blocos que você constrói um muro, é colocado de pé. Aqui é tudo deitado assim, ó, tudo deitado, de um. Nós chamamos de bloco de um. Foram consumidos 85 mil. Agora eu não estou contando areia, pedra, cimento, reboco, argamassa, ferro. Não estou colocando. Agora calcula isso em peso. Se os alicerces aqui não fossem bons, vocês iam ver fissuras. Nós vamos, o ano que vem completa 10 anos que nós construímos. Vocês vão ver rachos aqui, ó. Rachos imensos. Porque os alicerces não estavam suportando o peso. Mas graças a Deus os alicerces são bons. Estão aí, ó. Nós não temos um problema de fissura, de trincas. Não temos. Nesses 10 anos, olha os vendavais que nós enfrentamos. Olha o tamanho desse prédio, a altura. Sábado passado, você lembra o vento que deu? Eu vi um monte de árvores caídas, fios. Eu fiquei lá em casa o dia inteiro sem energia. Dia inteirinho, domingo lá, nós não tivemos energia para nada. Olha aqui a igreja de pé. Com os alicerces aqui. Até na época eu estava construído aqui, o meu engenheiro falou: pastor, o senhor não está exagerando nos alicerces? Eu disse, não. Alicerce, meus irmãos, não se exagera, porque é a segurança. Eu sei quando nós consumimos de ferro, de areia, de pedra, toneladas e toneladas, estão aí firmes, mas os alicerces, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Quem tem fé, meus irmãos, não se abala. Não se abala, não se abate. Hoje eu estou sem fé. Conversa fiada, é porque nunca teve. Quem tem fé não se abala. Irmãos, se a gente olhar as escrituras, olhar a história da igreja, homens que foram mortos, cerrados ao meio, crucificados, lançados aos leões, com famílias inteiras, e nenhum deles se abateram, nenhum deles fugiram, nenhum deles desistiram. Por quê? Porque eles estavam firmados, fundamentados na fé. Hoje muitos estão fundamentados no tempo, na situação, no momento. Hoje eu estou com alegria, então vou para a igreja. Não, hoje eu estou triste, não vou para a igreja. Hoje eu estou bem financeiro, então vou na igreja. Hoje porque vai ter um cantor diferente. Isso é tempo, é temporal, passageiro. É fé. Fé, quem tem fé não se abate. Quem tem fé não precisa de mais nada, está fundamentado. Pode edificar o que foi em cima. A diferença, meus irmãos, está porque muitas pessoas estão edificando a sua fé na areia, que nem diz a parábola. O homem imprudente que vai lá e edificou a casinha na areia. Aí vieram os ventos que combateram contra aquela casa, vieram as chuvas e aquela casa caiu, porque não tinham alicerces. Mas a Bíblia fala que o homem prudente não, ele edificou a sua casa na rocha. A rocha é o que sustenta, a rocha é Jesus. Quem fundamenta a sua fé em Jesus não se abala. Veio os ventos, veio as tempestades, veio as batalhas, veio as provações, porque Jesus disse que neste mundo, meus irmãos, nós teríamos provações. Ele diz que aqui não é o céu. Não é o céu aqui, irmãos, aqui é passageiro, nós estamos caminhando, nós estamos no deserto da vida. Vai ter dia que vai ter abundância, vai ter dia que não tem nem sombra, vai ter dia que não vai ter água, não importa, mas vamos continuar caminhando, porque nós vamos chegar na nova Canaã de Deus. Você está entendendo? Então a fé, somente a fé, mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nenhum aditivo não, irmão. Nós não precisamos de nenhum aditivo não. Nós só precisamos da fé, mais nada. Se firmar pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, mais nada. Se você ficar olhando para o irmão do lado, você vai cair. Se você olhar para a minha vida, você vai cair. Mas quem olha para Jesus não cai. Por que a gente vê as pessoas hoje que nem barata tonta, para lá e para cá, e pula para lá e para cá? Porque não estão fundamentadas. Estão perdidas. Parece barata que você tacou veneno nela, fica...
procurando um lugarzinho para esconder. Mas quem está fundamentado na fé, meus irmãos, está firme, está plantado, nada o abate, nada o desanima. Pode quebrar os galhos, mas não quebra o tronco. Está entendendo? Somente a fé, mais nada. Você não precisa de mais nada além da fé, somente a fé. A fé é o instrumento pela qual nós nos apropriamos da salvação, conquistada plenamente por Cristo. É pela fé que nós tomamos posse da vida eterna. Você está entendendo? Pela fé. Não viu o que nós falamos lá em Efésios? É pela fé. Então pela fé a gente vai lá e toma posse. Senhor, o Senhor conquistou, Jesus na cruz conquistou, mas é necessário que eu tenha fé e vá até Ele e dá Jesus a salvação para mim. É isso, irmãos, isso é a salvação, isso é a fé. Eu posso morrer de sede do lado desse copo aqui, se eu não tiver fé e para acreditar que aqui é água. Você está entendendo? Mas Jesus conquistou, a salvação está lá, Ele comprou para mim com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora eu vou lá e Jesus, eu quero pela fé, porque eu creio que Tu és o Salvador, que Tu és o único, que Tu és o verdadeiro caminho. Eu creio, eu aceito, eu vou lá e tomo para mim a salvação, estou salvo. Você entendeu? Então é pela fé que nós conquistamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Deu para entender essas 4? Amém? Eu estou indo rápido porque o tempo passa muito rápido. Dia 31 de outubro do ano de 1517, exatamente 504 anos que teve essa reforma, que tirou tudo aquilo que dificultava as pessoas de conhecer a verdade de Deus. A quinta agora, a última para a gente encerrar. Os 5 pilares da reforma protestante que Martinho Lutero e outros tantos, né? Iniciou-se o grande debate entre eles lá e surgiu então o movimento protestante. Vamos lá, a quinta: Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Somente a Deus a glória. Negócio de glória é complicado, viu, irmãos? Vou dar uma explicação meio sutil para vocês. Por que vocês acham que o diabo queria o trono de Deus? Só para dizer, agora eu sou o comandante geral do céu? A Bíblia diz que ele era perfeito, formoso, tudo que alguém possa desejar, o diabo já tinha. Ele não era diabo, ele era Lúcifer, luz. Tudo que você... A Bíblia fala riqueza, que ele estava entre as pedras afogueadas. Pedras afogueadas era ouro. Toda a glória, humanamente, que a gente possa imaginar aqui nessa terra, ele tinha. Ele era um dos querubins ungidos de Deus. Era chamado até como estrela da manhã. Este título agora é a Jesus, mas era dado a ele. Estrela da manhã. Se você ler no livro de Ezequiel, lá você vai ver, falar sobre ele. Mas o que é que ele quis subir assim? Ele fala assim: subirei acima do Altíssimo. Ele quis estar acima de Deus, para receber a honra e a glória que só é devida a Deus. Não é mais nada. Então isso foi o motivo da sua queda. A sua queda está ali, porque a glória é unicamente dada somente a Deus. Por que nós vivemos num mundo, meus irmãos, que as pessoas querem glória? As pessoas matam por glória, se vendem por glória. As pessoas fazem qualquer negócio para ter glória, honra. Irmãos, é impressionante. Um dia eu estava lá em casa, quando eu morava lá em Tupã, isso já tem uns 20 e poucos anos, e chegou um senhor. O senhor que é o pastor Donizete? É, sou eu, sim. Olha, eu represento uma empresa assim de São Paulo, babá, e indicaram o senhor aqui,
o senhor recebeu um título de comendador. Comendador? Não, nós promovemos isso, aí fazemos uma festividade, trazemos o prefeito, as autoridades aqui, e nomeamos, e damos para o senhor uma comenda de comendador. A princípio parecia uma honra, né? Aí falou, então, mas tudo isso tem um custo. Aí que começou a história. Naquela época, isso já tem muito tempo, era 1.000 e tantos reais. Fui para ele assim e falei, eu agradeço a sua boa vontade de me procurar, tal, mas eu não tenho interesse disso não. Mas é título do sei o que lá e bababá, né? E tanta gente procura isso aqui, irmãos. Naquele dia eu fiquei pensando, falei, meu Deus, as pessoas gastam altas quantias para serem honradas, receberem títulos. A gente vê na Bíblia isso, os romanos lá que, Paulo era cidadão romano por nascença. Teve outro que falou, com grandes quantias consegui esse título. Glória. A glória, meus irmãos, persegue as pessoas, os homens. Os homens gostam disso e Satanás ama a glória. Por isso que a glória que era dada pela igreja a Deus, que esta é a missão da igreja, estava sendo canalizada para o inferno. Na reforma, então eles declararam na reforma que o único digno e merecedor de toda a glória é Deus. É Deus. Nós podemos até homenagear, reconhecer pessoas, mas a glória só é dada a Deus. E olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por isso que quando você dá glória, você está dando glórias a Deus. Como igreja, você glorifica a Deus. Tudo que você faz é para a honra do Senhor, é para a glória de Deus, é para a exaltação de Deus, porque você faz parte de uma igreja que nasceu para servir e adorar a Deus. Este é o propósito da igreja. Por isso a reforma. E eu tenho certeza que ainda antes do arrebatamento haverá muitas mudanças, irmãos. Eu creio que esta igreja ainda não é a igreja que vai para o céu. Não é. Porque esta igreja ainda não sabe reconhecer tudo isso aqui que eu acabei de ler, não sabe. Eu creio que ainda antes do arrebatamento haverá algo. Quando surgiu o Covid, eu tinha tido, uns anos antes, uma visão. Eu contei para os irmãos que eu via uma chuva avassaladora no mundo inteiro. Eu ainda contei essa visão para os irmãos. Eu estava viajando com a pastora e naquela noite eu tive essa visão. Na visão eu estava na igreja. Alguns irmãos eu já contei várias vezes, mas um pouquinho é bom para recordar. Eu estava na igreja, eu e a pastora, sentada nos bancos da igreja, e a cor da igreja era como essa cor aqui, Então eu identificava que era a igreja, era um prédio. Eu sabia que era igreja porque eu escutava irmãos cantando e eu via algumas irmãs aqui da igreja lá, tal, né? Eu não vi muita gente, mas eu via aquelas pessoas. E aquela igreja tinha os vidros, assim, as portas, os vitrôs eram de vidros. E do lado de fora estava muito escuro, aquela escuridão, aquelas trevas do lado de fora da igreja, assim. Daquele prédio que eu e a pastora estavam. Eu lembro que eu e a pastora, a gente estava sentados juntinho, nós dois juntos. E aqueles irmãos que estavam na igreja, naquele prédio, eu vou colocar assim, eu falo igreja porque eu reconheci como igreja. Não tinha medo com ninguém, você não via no rosto de ninguém medo, ninguém estava com medo, pelo contrário, estava todo mundo conversando, alegre, batendo papo um com o outro, aquele momento conversando, mas lá fora, estava tendo muita morte, muito sofrimento. Isso foi uns 2 anos mais ou menos antes do Covid. Tinha muita morte, mas a morte, irmãos, e o sofrimento era em todas as cidades do mundo, todos os lugares. Não tinha lugar no mundo que não estava acontecendo aquilo.
e chamava assim chuvas avassaladoras, e eu olhava para fora, eu não via nada, só via escuridão, e eu sabia que lá fora estava tendo muitas mortes, muito sofrimento, muita tristeza. E quando aconteceu o Covid, eu até pensei, meu Deus, será que é o Covid? O Covid trouxe no mundo todo muita doença, muita morte, muito sofrimento no mundo inteiro. Foi a única pandemia mundial. Pandemia é mundial. Sempre houve epidemias em cidades, nações, países, mas nunca uma pandemia que aconteceu a nível mundial, nunca. A primeira na história. E nós vivenciamos isso, estamos vencendo ela para a glória do Senhor. E eu até quando entrou o Covid e começou, né, a se espalhar, o mundo começou a se fechar, as coisas começaram a trancar, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, será que é as chuvas avassaladoras? Não sei, o Covid não acabou ainda. E eu sei que depois daquilo que nós estávamos na igreja, assim, de repente, eu e a pastora, nós fomos arrebatados daquele lugar, daquele banco, em questão de segundos, assim, milésimo de segundo, num piscar de olhos assim, a gente foi arrebatado. E eu lembro, naquela visão, eu não esqueço, irmão, os detalhes, eu estou falando para vocês, e está tudo na minha mente gravado. Nós paramos numa nuvem, no alto numa nuvem assim, ó. Nós fomos levados para uma nuvem, nós dois, eu e ela, e tinha um portal, uma porta assim, ó, uma entrada naquela nuvem, e nós paramos bem em frente, bem em frente, bem em frente. E eu olhava para dentro daquela nuvem e eu não conseguia enxergar lá dentro. Eu via só uma luz amarela muito brilhante, muito intensa assim, ó, e umas nuvens assim. Eu não conseguia enxergar o que tinha lá dentro, eu não conseguia enxergar, não conseguia. E eu ficava querendo enxergar, mas a gente não podia entrar ainda. E de repente eu coloquei o meu bendito dedão, só um pedaço do meu dedão, irmãos. Eu conto isso porque eu sei que a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. E quando eu coloquei um pedacinho do meu dedão assim, eu estava descalço, e teve um irmão que me contou, o Zé contou um sonho para mim hoje, que é mais ou menos parecido, né, Zé? Uma visão que ele teve também. Quando eu coloquei assim um pedacinho, entrou no meu corpo, irmão, começou a subir, de baixo para cima, como uma descarga de energia assim, ó. Mas era uma alegria, um gozo, algo que eu não sei explicar para os irmãos. Eu nunca senti algo tão maravilhoso na minha vida. Eu nunca senti alegria como aquela, o prazer como aquele. Irmãos, é algo tão tremendo, é tão maravilhoso, que eu chorava, eu tremia de alegria, daquele gozo, aquela coisa gostosa, maravilhosa, meus irmãos. Então a Ele, só a Ele a glória. Eu sei que a nossa redenção está mais próxima do que você imagina. Se prepara, igreja, para se encontrares com seu Senhor. Vamos colocar de pé, ministério de louvor. Quero que você comece uma semana pensando, você faz parte de uma igreja sobrenatural. Deus escolheu você, chamou você. A sua vida é preciosa para Deus. Ele quer que você esteja com Ele para sempre, no tempo dEle. Se prepara, igreja. Vamos cantar o grandioso Deus? Canta esse hino diferente agora. Se você ainda não se entregou para Jesus, entrega para Jesus. Ele é o caminho, não tem outro. Não deixa para amanhã não, amanhã pode ser tarde. Dê o seu nome para o próximo batismo. Chega para os obreiros, ó, eu quero dar meu nome para o próximo batismo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Não tem outra solução, não tem outro meio, não tem outra opção, só essas duas, salvação ou condenação. E você hoje ouviu todas as coisas da igreja de Deus, do povo do Senhor.